O Via Justiça está de volta, discutindo hoje as perspectivas da justiça brasileira. Nossos convidados são o advogado Wellington Luzia Teixeira, que é diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, e o doutor Bruno Terra Dias, que é presidente da Associação dos Magistrados Mineiros. Para o secretário-geral do CNJ, Rubens Curado, o grande problema do Poder Judiciário brasileiro é de gestão. Veja a frase dele em um artigo publicado nos jornais. Gestão de pessoas, gestão de processos de trabalho, gestão orçamentária, gestão. Eis o maior problema do Poder Judiciário. Doutor Wellington, comecemos pelo senhor. A frase do doutor Curado está correta? Eu acredito que a frase dele está no caminho certo. Eu não diria que ela está completamente correta, mas no caminho certo ela está. Só para acrescentar ao que eu estou dizendo, tem um outro problema no Brasil, causado pelo legislador brasileiro, visando acelerar a prestação jurisdicional. E o legislador brasileiro, desde 1995, ou seja, lá se vão 15 anos, ele vem promovendo alterações na legislação processual civil e penal, objetivando a celeridade processual. Todas essas alterações, desde 1995, com a criação dos juizados especiais, em 1997, com a antecipação de tutela jurídica, em 1997 foi criado o juiz arbitral, em 2005 deu-se o poder ao relator para transformar o agravo de instrumento em agravo retido, ou seja, um recurso que era para ser julgado em colegiado passa a ser julgado apenas monocraticamente. Em 2005 foi criado o cumprimento de sentença, que vem em substituição à execução, para também dar essa celeridade. Você conseguiu levantar quantas alterações significativas? Olha, de 95 até 2010, se eu não estiver esquecido de nenhuma, foram simplesmente 9 alterações processuais, todas elas, sem nenhuma exceção, trazendo alguma transformação brutal no nosso Código de Processo Civil e Penal, e muitas delas trazendo prejuízos para as garantias fundamentais do cidadão jurisdicionado. Ou seja, todas essas alterações, buscando essa efetividade, não deram resultado. Está em gestação no Congresso Nacional mais uma reforma do Código de Processo Penal. Mais uma. Em 2010 nós teremos mais uma colcha de retalho chamada Código de Processo Civil. E mais uma vez, pelo que a retrospectiva mostra, mais uma vez não se chegará a nenhum resultado. Prova é tanto que depois de 15 anos fazendo reformas processuais, o Conselho Nacional de Justiça buscou-se meta 2, que na minha opinião não passa de um mutirão para tentar resolver um problema crônico. Agora, o problema do estoque de processos. Do estoque, né, de processo. Pois bem, é um problema de gestão? Acredito que deva ser, que possa ser. É um problema de gestão, por exemplo, o último concurso... O senhor defende que está na hora de parar um pouco de mexer na legislação processual? Com certeza, porque todas essas alterações não levaram a lugar nenhum, porque o acúmulo de processo continua e a morosidade também. Perfeito. Doutor Bruno, essa questão da gestão, vocês, presidentes de associações de magistrados, tiveram recentemente uma reunião com o CNJ e o CNJ vem impondo algumas metas para as justiças estaduais. O papel do CNJ nisso tem sido positivo ou o senhor acha que essa questão da gestão depende muito das situações estaduais? Essa questão da gestão, ela não pode ser encarada de forma linear para todos os estados. Basta saber o quê? O desenvolvimento político-institucional não é igual em todos os estados, nem poderia ser, não é? Nós temos um outro problema também. O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 membros, apenas 2 da Justiça Estadual, que responde por 75% dos juízes em ação do país e mais de 90% da demanda judicial. Há uma notória desproporção e essa composição do CNJ leva a considerações pasteurizadoras, vamos dizer assim, como se tudo fosse igual à Justiça Federal, e não é. Não é. Resultado, nós temos, pelo desconhecimento das realidades locais ou pela desconsideração das realidades de cada estado, a colocação de soluções homogeneizantes
que vão encontrar resistência. Se para alguns representa avanço, para outros vai representar retrocesso. Quando se fala, por exemplo, quando se informa, por exemplo, que a Justiça em Minas atingiu 47% da meta traçada, na meta 2, isso, ou seja, o percentual de Minas foi inferior ao de outros estados, isso significa que a gestão da Justiça em Minas ou que os juízes mineiros produzem menos do que seus colegas de outros estados, na avaliação do senhor? Não. Se for buscar também em comparação com os outros ramos do judiciário, vai se verificar o quê? Os ramos especializados, que tem na Constituição a matéria delimitada para ser apreciada, como é a Justiça Federal, como é a Justiça do Trabalho, como é a Justiça Eleitoral, esses tiveram um sucesso médio muito grande. Mas na Justiça Estadual, que fica com o grosso dos processos ajuizados, alguém diz, foi 47% aqui em Minas Gerais. Mas vamos lembrar o seguinte, nós temos que pensar o estoque de processos gerado pela falta de estrutura adequada, pela falta de legislação processual adequada, pela falta de legislação que discipline os meios de prova de forma a facilitar o exercício do direito, e mais pela falta de estrutura própria para perícias, que isso é um dos grandes gravames. Se nós formos verificar que existem décadas de demanda represada, 47% do que estava represado até 31 de dezembro de 2005, sem prejuízo do andamento de todos os processos que já estavam em andamento antes, isso foi um esforço gigantesco. Mas o senhor reconhece que há algum problema de gestão? Além de gestão, há um problema de estrutura? Sim, o problema de gestão é identificado, ou como o Dr. Rubens Curado colocou, gestão como parecendo ser o grande problema do judiciário. Ele é um dos problemas, ele não é o único e talvez não seja o maior, né? Mas ele está considerando o quê? Na forma do orçamento da União, que destina 1% ao Judiciário Federal, e 1% do orçamento da União é muitas vezes maior do que os 6% que são destinados aqui em Minas Gerais, à Justiça Estadual. Então, está considerando realidades distintas como se fossem iguais. Perfeito. Há problemas de gestão? Sim, mas isso não é, talvez, o maior problema. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.